Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso primeiro podcast, primeiro de muitos, eu espero. Aqui, ao meu lado está o Murilo, um dos nossos sócios e assessores aqui dentro do escritório, que eu fiz questão que fosse a primeira pessoa a participar com a gente. Uma pessoa muitíssimo querida, eu tenho certeza que ele vai trazer muitas coisas maravilhosas aí para vocês. A gente está aqui com o Samuel, que é também um profissional maravilhoso, está fazendo aqui toda a parte de edição, montagem do cenário e tudo mais. E aqui no nosso primeiro episódio eu gostaria de trazer o tema sobre assessoria de investimentos, que é algo que a gente faz há muitos anos, há muito tempo, o nosso core business, nossa paixão de vida hoje. E aqui a gente quer trazer para vocês o que é assessoria de investimentos, qual foi o impacto que nesse mercado nós conseguimos gerar a clientes, que esse tipo de mercado gerou para os investidores no geral, todas as mudanças que tiveram ao longo de todos esses anos. E também falar um pouco sobre mercado, outros tipos de profissões e algumas coisas dentro do dia a dia que com certeza pode te ajudar a entender. Vale a pena ter um assessor de investimentos? Ou vale a pena fazer outros tipos de modelos de investimentos? Mas antes de mais nada, eu queria pedir para você, ao longo desse conteúdo, não faz nada agora, mas se por um acaso, durante a conversa, você estiver gostando do que está ouvindo, se estiver fazendo sentido para você, se por um acaso outros tipos de temas e conteúdos você queira entender por parte de nós, pô, então dá um like, se inscreve, dependendo da plataforma, segue a gente, compartilha para quem você acha que faz sentido. E agora vamos lá, Murilão, conta um pouquinho da tua história aí. Perfeito, Vitão. Primeiro, realmente agradecer pelo espaço. É uma experiência nova, é um mundo novo. E ser a primeira pessoa a estar aqui sentada com vocês, conversando um pouco, e saber que isso pode chegar em muitos lugares de forma diferente, cada um tem um entendimento subjetivo sobre cada assunto. É muito bacana a gente estar criando esse espaço aqui dentro para realmente sair da nossa zona de conforto, querendo ou não, por mais que seja um trabalho árduo, e conseguir passar isso adiante de uma forma positiva. A minha história ela começa bem lá atrás, por mais que eu seja uma pessoa nova. O primeiro contato que eu tive com o mercado financeiro foi ali em meados de 2019, perdão, 2009, 2010, mais ou menos nessa faixa de ano. Eu estava na escola na época, ainda estava no ensino médio, e o meu primeiro contato realmente foi operando ações. Eu lembro de operar no navegador do celular, porque ainda não tinha os aplicativos, né? Até o próprio celular em si era completamente diferente do que a gente tem hoje. Em 2009 não tinha iPhone já? Já tinha iPhone. Tinha Já tinha iPhone? iPhone, sim, com certeza. Eu não lembro se na época eu tinha um iPhone, mas eu lembro que eu operava pelo navegador do próprio celular em si. Isso na sala de aula, porque eu tive contato, né, com um afiliado do meu pai que ganhou muita grana operando, mini índice, mini dólar principalmente. E ele me colocou num curso da Bovespa, na época, pagou um curso para mim. E ele também me deu um recurso para operar em bolsa. E ele costumava dizer que é, quanto custa para você aprender a operar bolsa? Custa exatamente quanto você perder. Então, é um curso que é para a vida toda, é um curso que ele é infinito, e é um curso que você paga sempre que você, querendo ou não, erra alguma operação. Esse foi realmente meu primeiro contato. Só que era uma visualização de mercado focado 100% em bolsa. Não olhava para o restante, eu não sabia nessa época que era um CDB. Não à toa, eu tinha ali próximo dos meus 13, 14 anos. Então eu era muito novo, não sabia exatamente o que eu estava fazendo. Tinha algumas diretrizes e uma coisa que marcou muito na minha mente foi exatamente quando a Dilma assumiu, ali em 2010. Eu lembro da ressaca que a gente teve no mercado na segunda-feira e eu estar transacionando isso dentro da sala de aula. Ficou um marco muito grande de ver realmente o estresse do mercado e estar com dinheiro próprio dentro daquilo. Então, já foi um pontapé inicial para que eu começasse a observar mais esse mercado. De qualquer forma, a minha família, né, a minha mãe principalmente, ela aposentou com 35 anos de Itaú. E a gente nunca teve uma condição muito abastarda, mas era uma condição boa. E ela sempre pregou para mim que faria muito sentido eu migrar para esse segmento bancário, para esse segmento do próprio Itaú em si. Ela sempre fomentou muito isso comigo. Tanto que em 2016 eu comecei a trabalhar no Itaú como jovem aprendiz. Eu era literalmente a pessoa que colocava o dedo do velhinho no lugar certo. Eles tinham uma certa dificuldade para fazer isso. Eu trabalhava numa agência da Moca e eu lembro que era uma agência muito grande
e eu era literalmente o posso ajudar. E esse foi o meu primeiro contato com o segmento de vendas, com o segmento de você interromper alguém que já sabe o que está indo fazer para apresentar uma coisa para ela que talvez faça sentido ou não, que é realmente o vender. Uhum. Só que qual que era o principal problema? Ah, eu precisava fazer a venda de alguns ativos, né, do próprio banco em si. Na época, se não me engano, era PIC, crédito consignado. Por mais que não fosse uma coisa permitida por lei, já era um teste para eu começar a apresentar essa parte de vendas mesmo. Só que a minha Eu maior espero que a polícia aí não esteja ouvindo isso, né? não vai estar. Mas era uma coisa assim, ó, vocês não podem fazer, mas seria bacana se vocês trabalhassem esse quesito de vender, de apresentar coisas para uma pessoa que provavelmente não quer nem ouvir o que você está falando. E esse foi o meu primeiro Você contato, precisava ter um CPA 10 ou CPA 20 para no fazer mínimo, isso na época. no mínimo. Aí Precisava. era contra a Ambima, você Exatamente. entendi. E a gente não, assim, a gente não tinha esse nível de entendimento. Era literalmente, ó, os caixas fazem isso, os gerentes fazem isso, então vocês vão ter que fazer também. Então, qual que era o principal problema? Eu já tinha um tino comercial no sentido de sempre fui uma pessoa muito comunicativa, sempre fui muito curioso, de querer realmente ouvir o que as pessoas têm para falar, entender o que elas estão falando, o que elas estão passando, o que elas estão sentindo. Sempre fui muito mais nesse âmbito. Só que eu tinha uma dificuldade muito grande de vender uma coisa que eu não compraria. E isso foi mexendo muito comigo, porque ao mesmo tempo, em casa, minha mãe falando, filho, o Itaú deu tudo que a gente tem, de certa forma, né, construiu tudo que nós temos, então você deveria seguir carreira nesse caminho. Em contrapartida, quando eu fui para o dia a dia, eu vi que, na verdade, eu teria que vender uma coisa que eu não compraria. E por ter já um entendimento de mercado, óbvio, muito ínfimo, eu diria, eu sabia que aquilo não era o melhor para as pessoas que eu estava vendendo. E isso colocava um bloqueio em mim. Eu conseguia apresentar, mas eu não conseguia realmente encaixar a venda porque eu não acreditava no que estava sendo vendido. E muito por conta disso, né, construindo um cenário com a minha mãe, onde eu falava, mãe, eu acho que não faz sentido, eu quero migrar para outra coisa. Nesse meio tempo, eu acabei pedindo desligamento do Itaú, isso era através de uma empresa terceirizada que fazia esse processo. E assim que eu pedi esse desligamento, eu fiquei um mês em casa pensando realmente o que eu queria fazer, como eu queria fazer. E eu tive, assim, eu vou dizer que a sorte, tem muito desse papo, né? Se acredita ou não em sorte. Sim. Muitas vezes a gente acredita na sorte, mas a gente não está preparado para viver ela. E Uhum. muitas vezes a gente não se permite viver a sorte. E lembro que eu fiz uma inscrição num site de entrevistas, coloquei o meu currículo lá. Isso foi numa quarta-feira. Na sexta-feira, eu estava aqui na Coestor fazendo a entrevista, que era um trabalho de cold call, onde eu literalmente teria que apresentar a XP Investimentos para as pessoas e, de alguma forma, convidá-las para uma reunião presencial. Na época, a gente não tinha reunião online, mas meu trabalho seria justamente esse. Isso foi numa sexta-feira, na segunda-feira eu já estava trabalhando. Comigo foi bem assim, tá? Muito rápido, foi muito rápido. Eu fiquei um mês em casa achando que ia ficar mais. O mercado de trabalho já estava um pouco saturado, principalmente para pessoas que não tinham experiência, e acabei recebendo essa oportunidade. E acho muito interessante porque eu lembro que na ligação eu não entendi exatamente o que a pessoa falou. Eu não entendi o termo Quaestor Investimentos. Eu gravei o endereço e eu estava aqui. Foi exatamente o que aconteceu. E já tinha um tino comercial, já tinha entendido o que deveria ser feito, tinha uma barreira que acredito que todos tenham, que é uma barreira psicológica de você incomodar alguém e ainda assim achar que está fazendo bem para essa pessoa. Essa barreira eu diria que é uma das mais difíceis de romper. Não à toa, muito dos cursos de venda, né, para você conseguir desbloquear isso, é realmente pegar algum produto e vender na rua. Porque, em tese, não tem nada pior que você interromper alguém para oferecer uma coisa que a pessoa nem sabe que ela precisa. Uhum. Então, fui destinando exatamente os meus movimentos, os meus ensinos para esse segmento de vendas, de speech, de comunicação. É interessante salientar que, na época, por mais que existissem, né, a questão do spin selling, as métricas, os métodos, não era a forma que a gente aprendia. Não era lendo um muito na livro, era prática. 100% na prática. E, pô, cara, acho que é um começo bem inusitado, acho que para a maioria dos mais antigos aqui no escritório, na verdade, desse mercado que cresceu muito recentemente.
Foi um começo muito acelerado, mas, pô, nesse meio tempo você faz o quê? 6 anos? Desde que você Fez 6 anos em fevereiro. fez 6 anos em fevereiro? Exato. E nesses 6 anos aí, o que aconteceu pra você se tornar o que você é hoje? E onde é que você tá hoje em dia? Legal. Qual que era o ponto, né? Bem na época do cold call, a gente percebeu que não adiantava nada eu simplesmente levar a pessoa para uma reunião. Você precisa gerar engajamento, gerar interesse para que realmente a pessoa esteja disposta a te receber de forma ativa. Porque muitas vezes a gente vê isso acontecendo muito hoje, né? Você ficar empurrando uma reunião, só que a pessoa realmente não tem interesse. Quando você chega para conversar com ela, ela já não tinha interesse. Uhum. Então realmente você perde muito espaço para que a pessoa te ouça. Então, além da parte comercial de conseguir engajar a pessoa para levar para a reunião, a gente começou a notar que se nós tivéssemos a parte técnica de mostrar para a pessoa o porquê faz sentido o movimento de desbancarização na época, de migrar os investimentos para alguma corretora menor ou para alguma corretora como a XP, na época, faria sentido para essa pessoa. Só que para isso, para que eu consiga te explicar, eu preciso entender. E imagina pessoas que nunca tiveram contato com o mercado financeiro, por mais que eu tivesse trabalhado um pouco a parte de ações, eu nunca tinha tido contato com o mercado financeiro. Eu não sabia o que era um CDB, eu não sabia o que era uma LCI, uma LCA. Então, a parte técnica ela foi cada vez mais demandada. Porque quando você abordava alguém que tinha um patrimônio financeiro maior, que tinha um entendimento maior, ou que te dava a oportunidade de conversar, muito provavelmente essa pessoa ela já tinha um embasamento técnico muito maior que o meu. Uhum. E nesse momento eu não conseguia gerar o engajamento para conseguir levar essa pessoa de forma efetiva para uma reunião. Então, atrelado ao mundo de vendas, a parte técnica ela foi ultra desenvolvida com a gente. Não à toa, todos os dias a gente tinha treinamento das 7 da manhã às 9 da manhã de linguagem técnica, de situações técnicas, de todos os tipos de produto, como se realmente a gente já fosse assessor. Mas nada mais era do que ter bagagem suficiente para conversar com qualquer tipo de pessoa sobre o mercado financeiro. Ou pelo menos ter uma abertura, né, um engajamento para levar essa pessoa para uma reunião. Então, quando você estava naquela época em que você ligava para clientes oferecendo oportunidades de investimento, oportunidades para se desenvolver como investidor, rentabilizar patrimônio, essas coisas, você já foi se capacitando na forma técnica, na qualidade, na bagagem das coisas que você conseguia trazer para si e entregar para o cliente. Perfeito. Isso daí facilitou para você quando você se tornou assessor, né? Muito. Eu diria que o ponto-chave, o que fazia eu chegar aqui às 7 da manhã, embora 9, 10 da noite, na época eu morava na Zona Leste, era 1h30 até chegar lá, e o que me motivava, porque eu ainda não tinha entendimento de que era uma profissão que gerava um retorno alto, porque realmente você ganhava dinheiro com isso. Eu não tinha esse entendimento. Então, o que me motivava? Sempre se pregou dentro do escritório, que a gente até usa hoje como propósito, que é essa questão de transformar a vida das pessoas através da educação financeira. Uhum. Os sócios fundadores sempre enraizaram muito isso na cabeça das pessoas que entraram novas aqui, de que realmente a gente estava atuando para ajudar as pessoas. E isso motiva, isso faz você levantar cedo e dormir tarde, porque você sabe que você está impactando de forma positiva alguém. Então, eu fazia as ligações de cold call e eu pensava, pô, se essa pessoa que me ouvir, eu vou conseguir ajudar ela de alguma forma. E isso me motivava muito. Isso fazia eu chegar cedo para aprender mais, para ter mais conteúdo, para conseguir segurar mais a pessoa na ligação e mostrar para ela que existia um cenário melhor do que o atual. Que era realmente os investimentos em bancos, que na época tinham uma rentabilidade naturalmente abaixo do que as corretoras negociavam. Você não tinha um especialista, alguém focado na parte de investimentos que te desse o direcionamento, que entendesse seu perfil, que entendesse a sua trajetória, aonde você está, da onde você veio e para onde você quer chegar. Uhum. Os bancos ainda não tinham esse movimento como a gente tem hoje, né? Perfeito. Não à toa os produtos em si viraram commodity. Uhum. Mas o que me motivava, o principal quesito era realmente isso. Eu tinha muito enraizado, então eu fazia questão de falar com todo mundo, todas as pessoas da minha família, todos os meus amigos, os pais dos amigos na época, porque eu era um cara muito novo, na época eu tinha 18 anos, conversava muito sobre isso. Falava, você está investindo em banco, ó, se você vier para alguma corretora, não necessariamente a XP em si, você vai ter acesso a isso, que dificilmente o banco vai te apresentar ou vai te colocar a par disso.
Então tinha esse sentimento muito enraizado e via os caras que fundaram o escritório fazendo isso com os próprios clientes. Os clientes agradecendo, mandando presente. Pô, se a pessoa agradece é porque realmente você, de alguma forma, conseguiu ajudá-la. Seja com conteúdo, seja com ganhos maiores, independentemente, você conseguiu entrar na vida dessa pessoa de forma positiva. Então tinha isso muito enraizado. Por mais que dentro do cold call, eu não imaginava a amplitude que era um assessor de investimentos. Não imaginava. E isso tudo foi acontecendo de forma muito natural. Tanto que, depois de 3, 4 meses, alguma coisa em torno disso, fazendo cold call, surgiu-se a oportunidade de virar assessor de investimentos. Na época, eu lembro muito claro disso. Pessoal, agora vocês vão atender uma carteira de clientes. É isso, isso e isso. E na minha cabeça, eu realmente não sabia o que era isso. Eu não sabia qual que era, depois do cold call, o que vinha. Era um cenário completamente obscuro. Não se tinha tanta informação como se tem hoje. Eu não vou lembrar os números exatos, mas eu estou para falar que, na época, devia ter alguma coisa em torno de 1.000 a 3.000 assessores de investimentos. Na minha época, no Brasil como um todo, tinha um pouco mais de 3.000. Você entrou em 2017, né? Isso. Eu acho que tinha de 2.500 Brasil inteiro. Se for pegar só São Paulo, devia ter uns 1.000 e poucos. E hoje a gente está falando de um mercado que tem... Hoje somando todas as... Tá indo para 23, 24 mil assessores hoje em dia. Então, hoje você já sabe o que é ser um assessor de investimentos sem ser um assessor de investimentos. Hoje você consegue acesso a esse tipo de conteúdo. Na época, a gente realmente via o que os sócios fundadores estavam fazendo, mas não tinha 100% da noção de como era isso no dia a dia, né? Da responsabilidade, principalmente. Tanto que, quando nós recebemos essa oportunidade, e é muito mais daquilo de... a gente precisa contar com o ensinamento que a gente passou para vocês e colocar isso em prática. Então, as coisas foram acontecendo muito rápido, mas sempre muito respaldado por milhares, dezenas de treinamentos técnicos para que a gente conseguisse fazer isso da melhor forma possível. Então, essa parte educacional, de técnica, ela foi primordial porque a gente tinha uma grande barreira, que era a barreira tanto da experiência quanto da idade. Como que uma pessoa de 60, 70 anos, que é a maior parte dos meus clientes tem essa faixa etária, como que essa pessoa vai confiar em mim? É praticamente impossível. Praticamente impossível. Ela vai olhar para mim e vai falar, qual que é a chance de eu confiar todo o recurso que eu adquiri durante uma vida toda, durante quantas histórias tem para eu ter esse recurso, em uma pessoa que literalmente acabou de começar a viver? Então, a maior parte dos primeiros atendimentos, eles tinham um atendimento a 6 mãos, onde era eu, um dos sócios fundadores e o cliente. Até hoje, assim, né? Às vezes é a 12 mãos. Perfeito. Perfeito. Hoje em dia, porque agora a gente tem uma estrutura muito mais robusta. Com certeza. Mas naquela época era bem desafiador. Você tinha que contar com alguém que tinha uma certa bagagem para não só instruir assessores com um pouco menos de experiência como lidar com o cliente, como acho que para tudo na vida que a gente executa e faz um bom serviço, um bom atendimento, nunca é de forma individual, tem sempre um backstage por trás que dá esse suporte. E, pô, eu achei muito legal uma parte que você falou, que foi sobre, na época que você estava com o Itaú, você não acreditava naquilo que você estava vendendo. Isso talvez te causasse um mal-estar, um desconforto. Na assessoria, você conseguiu encontrar um cenário diferente desse? Sim, sim. A partir do momento que a gente teve uma bagagem técnica muito forte, eu comecei a entender que cada tipo de produto, cada tipo de investimento combinava com um determinado perfil. E que, independentemente do perfil, essa pessoa ela teria um leque muito maior dentro de uma corretora, né? No caso a XP, que na época a gente falava muito essa questão de shopping financeiro. Você não ficar dependente 100% de uma instituição em específico, para que você realmente pudesse escolher aonde você vai investir. Esse organograma, né, essa estrutura de shopping financeiro era uma coisa muito nova. E era muito disruptivo. Era pioneiro na época. Pioneiro. A XP trouxe isso junto com... Assim, eu até falava isso durante as ligações de prospect, durante as reuniões. A XP, ela inovou dentro do mercado brasileiro, mas era uma estrutura que já existia lá fora, né? Acho que o principal foco da XP era a Charles Schwab. Sim. Teve muita interferência nisso. Muitas pessoas que eu conversava na época que já tinham um certo recurso conheciam o modelo da Charles e houve uma sinergia nesse sentido.
começou a facilitar muito o entendimento do brasileiro em relação ao que é a XP e como ela funciona, a partir do momento que o Itaú comprou um percentual, e isso trouxe uma certa segurança para as pessoas que não conheciam. Eu lembro claramente de muitas ligações do Cold Call, onde eu falava, você já conhece a XP? E a pessoa, XP Windows? Ah, Na época não se sabia o que era XP, não era uma coisa comum. Hoje em dia, praticamente todas as pessoas têm conta aberta na XP, por mais que possam não sim. utilizá-la, mas tem a Tem conta. Fórmula 1, comercial em horário nobre, listada na Nasdaq. Outro tipo de dimensão, cara. E se for parar pra pensar o quanto o mercado mudou em 6, 7 anos, meu Deus, acho que era um crescimento aí de Exponencial. 20, 30. Perfeito. E depois de toda essa jornada que você teve, hoje, qual que é a sua função, qual que é a sua missão de vida hoje, o que você tem feito aí no seu trabalho? Eu continuo repetindo para mim todos os dias de manhã essa questão de transformar a vida das pessoas através da educação financeira, porque antes era um pensamento. E hoje eu já vi que eu consegui impactar muitas pessoas através disso, e essas pessoas impactaram muitas outras pessoas, e no final a gente vê que isso é o combustível. É realmente a quantidade de pessoas que você consegue impactar de forma positiva. Como na época era uma coisa disruptiva, que não existia no mercado, você conseguir mostrar uma coisa nova e positiva que poderia ajudar a pessoa, te dava uma energia. Você saía de uma reunião ruim, você entrava em uma boa, isso te dava combustível. Saía de 5 ruins, você fazia uma boa, isso te dava combustível para fazer inúmeros. E era muito essa questão de tentativa e erro, e entender como isso pode afetar de forma positiva na vida das pessoas. E eu trago isso até hoje. Todo esse histórico, tantas histórias, tantos convívios, tantos contatos, tantos aprendizados. Porque a partir do momento que você trabalha com pessoas, você literalmente vira um livro em branco. Se você estiver preparado e disposto a ouvir o que essas pessoas têm para falar, você vira um livro em branco. E são tantas histórias, são tantas situações, são tantos agradecimentos, são tantos apertos de mão, são tantas risadas, são tantos sofrimentos junto com o cliente. Porque uma coisa que eu sempre tive muito forte para mim, essa pessoa, ela não, a maior parte, né, quando a gente fala de milionários, quando a gente lida com milionários, o Brasil forma milionários. Agora tem um milionário sendo formado, mas não é algo tão comum. Então, naturalmente, para a pessoa ser milionária, ela precisa ter fugido um pouco do status quo. Ela precisa ter feito algo diferente. E, pô, por que eu não posso aprender com essa pessoa exatamente como ela fez e, através desse ensinamento, conseguir ajudá-la, conseguir ler o perfil dela e até realmente absorver isso para mim mesmo. E potencializar o que ela já faz, né? Porque até daqui a pouco eu vou entrar mais no assunto do propósito desse podcast, porque a gente criou esse podcast. Qual que é a diferença que a gente quer trazer para o mundo, porque hoje eu sou sócio aqui do escritório também, e até montei a nossa universidade própria, e eu sou responsável educacional pelo escritório. Então, acho que essa coisa de você trazer conhecimento, informação e experiência para as pessoas e adquirir isso de volta, essa questão de reciprocidade, isso traz em si uma forma de você conseguir utilizar o que você tem para potencializar a pessoa e vice-versa, uma relação de troca. Exato. Uma relação de troca em que 1 mais 1 dá 3. Exato. Então, acho que isso é muito bonito, cara. O core, tanto da XP quanto do nosso próprio escritório, sempre teve ele sempre iniciou com a parte educacional. Não à toa, a XP na época ali, 2017, 2008, ela teve a grande sacada, né, de realmente, se eu conseguir ensinar mercado financeiro, naturalmente eu terei mais clientes, porque eu tenho mais pessoas no mercado financeiro, naturalmente eu vou ter mais clientes. Então sempre teve um cunho muito educacional. Eu fazia muita questão de sempre falar para os clientes que, além do meu trabalho se tratar de toda a sua parte financeira, meu trabalho tem que ser também te aproximar desse mercado, porque é um mercado interessante, é um mercado que te traz uma certa segurança de você saber onde o seu dinheiro está investido, como está investido, de você chegar em algum ambiente com seus amigos e explicar o porquê que você está investindo naquilo. Qual que é o racional por trás disso? E até salientando que eu acredito que hoje tenha sido uma coisa que aos poucos está se perdendo. E realmente o assessor está virando um vendedor de boutique, eu diria, onde ele engloba produtos e ele vende esses produtos, mas não o porquê, para quê, para onde, para quando, toda essa
essa análise realmente que a gente faz, que ela é extremamente minuciosa, não à toa. Eu sempre defendi essa questão de você tem que ter no máximo de 70, 80 clientes, no máximo. Uhum. Porque você precisa conhecê-los, você precisa participar da vida deles, eles precisam participar da sua vida, para que dessa forma a sinergia ela seja tão grande e você não tenha viés negativo. E aí a gente entra no mérito de comissionamento, né? Que você não tenha um viés negativo porque você sente que aquele recurso é como se fosse teu. A Uhum. responsabilidade ela é mais sua do que do cliente propriamente dito. Não à toa, o cliente que tem 70 anos e durante a vida toda juntou um patrimônio de 10 milhões, se eu, que sou responsável por direcionar esse cliente, faço alguma coisa enviesada de forma negativa para me beneficiar, esse cliente não tem mais tempo de ir atrás desse recurso. Ele não consegue voltar a trabalhar para recuperar esse recurso. A partir do momento que você cria esse laço, essa sinergia, você deixa de tomar atitudes para o seu próprio bem, porque não vai ser o seu próprio bem. Uhum. É como se o recurso fosse meu. E, cara, você tá 100% certo nesse argumento. Infelizmente, não são todas as pessoas que pensam assim. E até o que vem ventilando muito no mercado nos últimos anos, né? Mas acho que isso daí tem ficado cada vez mais frequente no dia a dia. Isso não é algo exclusivo do mercado financeiro, isso tem em qualquer tipo de mercado. Mas é a questão de existirem pessoas que detrimentam o trabalho de outras para divulgar o seu trabalho próprio. Então, essa coisa do assessor ser uma profissão, e depois até a gente vai entrar em detalhe como é que funciona na prática uma assessoria, mas o assessor ser essa pessoa que desenvolve um modelo, uma estrutura com um investidor para ele conseguir alcançar o seu objetivo de vida lá na frente através de soluções financeiras, é como você falou, o assessor ele é um vendedor, só que ele é um vendedor consultivo, ele é um vendedor qualificado. Ele busca ir para um ponto A do ponto A ao ponto B com o cliente, e cada cliente tem o seu ponto B diferente. Mas o que se ventila muito, infelizmente por uma questão de mercado mesmo? Disse muito, por exemplo, que assessores de investimentos são profissionais enviesados porque eles ganham dinheiro através da venda de produtos financeiros. E tem outros tipos de modalidades de mercado com as quais não necessariamente o profissional vai ganhar em cima dos produtos. Mas até explicando melhor esse modelo, existe então o assessor de investimentos, que ele é um profissional que está atrelado a uma plataforma. Vou pegar o caso da XP. O Murilo é um assessor da XP Investimentos. Então, a nossa plataforma de investimentos que a gente utiliza aqui dentro do escritório é a plataforma da XP. A gente oferece as soluções que a XP disponibiliza para o cliente e que fazem sentido de fato para ele. E teve vários casos, por exemplo, que muitos clientes falaram para a gente posições que tinham no Itaú, agora com Ion, né? Sim. Com Bradesco, que agora é a Ágora, você vê como o mercado evoluiu ao longo do tempo, e eram posições muito sólidas, muito boas e tinham um relacionamento excelente. Então, por diversas vezes a gente chegava e falava, cara, você está muito bem onde você está muito bem atendido, você tá chegando onde você quer chegar, no lugar onde você está. Qual que é o meu trabalho? Tentar ver alguns diferenciais que talvez eu possa te oferecer para maximizar alguma coisa que você precise e no outro lugar não tem. Justamente nesse caso, que hoje em dia é muito mais fácil a pessoa te apresentar uma carteira que ela tem em outra instituição e essa carteira está super bem alocada. Hoje em dia isso acontece muito. Antigamente era mais difícil, mas acontecia. Eu fazia questão de dar parabéns para a pessoa. Perfeito. Parabéns pela alocação, parabéns pela carteira que você tem. Eu não sei se isso é 100% um trabalho seu, se é 100% um trabalho do seu gerente, da sua figura de investimentos, mas parabéns, porque você já saiu do status quo completamente. De 100 pessoas que eu converso, uma tem uma alocação interessante. Quem sou eu para, de forma enviesada, forçar um relacionamento para que essa pessoa trouxesse o recurso? E fazia muito questão de incentivar, de dar parabéns para a pessoa mesmo. Porque, cara, você está completamente diferente de todo o restante do mercado brasileiro. E por mais que tenham muitos assessores até hoje em dia que encontram motivos que realmente não existem só para trazer esse recurso, foi uma coisa que eu nunca gostei de trabalhar. Por quê? Ser assessor de investimentos, se a pessoa ela entra nesse tipo de profissão com uma cabeça de CLT,
com uma cabeça de que é um trabalho normal, essa pessoa ela tende a sofrer muito. Uhum. Porque é um trabalho autônomo, onde você depende muito mais de você mesmo do que qualquer outra coisa. Ah, Murilo, mas o mercado está ruim. Ah, mas a captação hoje em dia é menor do que antigamente. Você concorda comigo que os movimentos são cíclicos? Se Sim. você tiver com um pensamento sólido, independe pelo que você está passando. E eu sempre bati muito nesse ponto com a minha equipe, de que se você vier aqui pensando que é um trabalho comum, você vai sofrer. Agora, se você tiver o pensamento de que é um projeto de vida, a situação ela muda completamente. Uhum. Porque é uma coisa de longo prazo. Hoje eu atendo alguns clientes que têm 80, 85, 95 anos, atendo o filho deles, e muito provavelmente daqui a alguns anos vou atender os netos. Então, é um processo, é um trabalho de longo prazo, é um planejamento de longo prazo, e aí a gente entra naquele mérito. Apaixone-se pelo processo, Uhum. apaixone-se pela interação com as pessoas, pelo convívio, pelo contato, por transformar a vida delas através da educação financeira, porque o resultado ele vem de forma natural. E o cliente sente isso. A pessoa do outro lado, ela sente isso. Ela sente se você realmente está focando em, de alguma forma, melhorar a vida dessa pessoa, de trazer uma segurança para ela, ou se você realmente está fazendo dinheiro em cima dela. Qual que é o problema? As pessoas demoram para perceber que tem alguém fazendo dinheiro em cima dela. Uhum. E o meu maior receio é que isso polua a classe dos assessores, como poluiu a questão do gerente de relacionamento bancário. Uhum. Era um cara que empurrava produto e tudo mais. Sempre fiz questão de falar para todos os clientes, eu nunca vou ser o cara que fala mal de gerente de banco. Perfeito. Até porque ele é limitado, ele foi ensinado para fazer aquilo que ele faz. Ele não tem a instrução da parte dos investimentos, o foco dele não é esse. O gerente de banco, antigamente, atendia 2, 3, 4 mil clientes. Como que ele vai ter essa conexão interpessoal? Então a culpa não é dele, necessariamente. É do modelo, né? Exatamente. Então a gente sempre foi destinando muito mais para o caminho interpessoal com os clientes e para que realmente não tivesse um viés financeiro e focando muito nessa questão do longo prazo. Sabendo que toda a minha primeira reunião sempre falo para os clientes, porque é um assunto que sempre surge, né? Uhum. Mas como é que você é remunerado? Como que acontece a sua remuneração? É um percentual da minha carteira? É um percentual da rentabilidade? E eu sempre comentei. A nossa principal remuneração, qual que é a melhor forma de reconhecer um trabalho bem feito de um assessor de investimentos? É você, literalmente, indicar. Passar um outro contato, um amigo seu, um familiar. Por quê? Se você está partindo do pressuposto que eu estou conseguindo te ajudar de alguma forma, eu vou colocar as pessoas que eu amo para serem ajudadas da mesma forma também. Então, sempre bati muito nesse ponto, de que a melhor forma de remunerar um assessor de investimentos era através de indicações, por conta de um trabalho bem feito. E para que o trabalho seja bem feito, ele não pode ter viés. Ele não pode ter viés financeiro. Agora, isso, óbvio, né? Vai muito de cada instituição, de como isso é passado para o colaborador. É óbvio que tem muitas pessoas que já nascem assim, né? Com um viés, de certa forma... De urgência, imediatismo, né? Exato. E o brasileiro tem muito dessa questão, né? De querer as coisas para ontem. Uhum. E uma coisa que eu costumo falar muito pro meu time é, cara, se apaixona pelo processo, se apaixona por isso, por ver, putz, o mercado tá ruim. Eu nunca vou esquecer a primeira experiência que a gente teve em 2018, 2018 com a questão do Joesley Day. 2018? 2017. 2017 foi antes que eu entrei. É só para contextualizar, o Joesley Day foi aquele dia que teve a delação premiada do Joesley Batista. Isso. Joesley Batista, não o sobrenome dele. Foi dos irmãos. Foi à noite, foi uma delação que aconteceu em relação aos dois irmãos. Isso aconteceu, o mercado já tinha fechado, aconteceu de noite. E a gente no escritório estudando, porque a gente ficava até 10 da noite. E aí essa delação foi ao público e o nome do Temer foi colocado dentro do relatório. Perfeito. Aí você imagina o presidente que acabou de exercer após o impeachment, ou seja, tinha uma instabilidade política muito grande no país na época. Como é que os investidores vão reagir com relação a isso? Sabendo que o presidente que veio depois do impeachado, no caso a Dilma, agora pode ter um risco de também deixar o cargo. Eu lembro muito claro dessa cena, porque foi o primeiro contato que eu tive com o circuit breaker, que é quando a bolsa ela literalmente fecha de tanto que ela cai.
é um método de segurança que a Bolsa apresenta. E foi o primeiro contato que eu tive. E eu ainda não estava atuando como assessor, propriamente dito, mas a gente estava naquele movimento de sair do cold call para entrar em assessoria, então tinha uma carga de treinamentos técnicos muito forte. Eu lembro que nesse dia em específico, que a gente ficava estudando numa sala, os 4 sócios fundadores chamaram a gente para o salão. Explicaram, pessoal, aconteceu isso, isso e isso. E hoje a gente quer que vocês fiquem aqui no salão, para vocês entenderem como que é no momento caótico, como que a gente trata isso, como que a gente lida com isso. E ali eu percebi que quando você traz o teu cliente na parte educacional, quando você compartilha com ele o porquê das suas argumentações, das suas decisões, dos seus direcionamentos, os clientes eles passam a participar do mercado financeiro. Eu lembro que aquele dia não teve nenhum cliente entrando em contato com o escritório desesperado. Nenhum. Pelo contrário, os 4 sócios fundadores entravam muito calmamente em contato com todos os clientes. Está acontecendo isso, isso e isso. O nosso posicionamento é esse. Sua carteira tem proteção, a sua carteira está bem estruturada e que por mais que a gente passe por um momento difícil, a gente tem a segurança de que realmente é uma coisa passageira. E aí eu fiquei pensando, pô, como que a pessoa que tem dinheiro investido no mercado, que não tem um nível de acesso, né, que usa um assessor, como que ela fica tranquila com isso? E aí eu percebi que é um processo. Uhum. Não foi aquele dia que os sócios ligaram para o cliente ficar tranquilo. Foi uma construção que leva meses, anos, décadas. É uma construção de confiança do cliente saber que, opa, vi aqui a notícia, sei que tá dando tudo errado, mas eu sei que o meu assessor está ali por mim, ele está olhando para os meus investimentos, então eu não tenho que me preocupar, porque as melhores atitudes serão tomadas com embasamento técnico, com embasamento fundamentalista, e eu achei isso fascinante. E já na ativa, já com uma base grande de clientes, de volume, né? Agora em 2020 a gente teve uma segunda situação onde eu já estava no movimento. Foi 6 vezes? Foram 6 vezes. 6 vezes. 6 vezes, exato, 6 vezes. E me deixou mais fascinado ainda, por mais que, óbvio, né, tava preocupado, porque aquela sensação, pô, como se o dinheiro fosse meu também. Uhum. Então eu tô perdendo junto com os meus clientes. Não teve nenhum cliente que me ligou desesperado. Murilo vende tudo. Murilo zera todas as posições. Nenhum. Zero. Então eu pensei, putz, aquilo que eu vi em 2018 eu consegui replicar. E os meus clientes não estão preocupados. Pelo contrário, a maior parte dos clientes querem entrar comprando. Porque a gente tinha vindo de um mercado que estava dando certo há muito tempo. Naturalmente existia um receio de que aconteceria alguma coisa. O mercado é assim, ele nunca é flat, né, para cima, isso nunca acontece. Precisa de respiros e de forma natural. Já se imaginava que fosse acontecer alguma coisa, mas nada do jeito que foi, né, com a amplitude que aconteceu. Eu lembro que a gente precisou até dar uma segurada para alguns clientes não comprarem, porque a gente ninguém sabia o que ia acontecer na época. Aí você pensa, pô, tá no 90, tá barato, 90 mil pontos a bolsa, tá barato pra caramba. Calma, cara. Absolutamente ninguém, nem gestor, nem dono de escritório de corretora sabe o que vai acontecer com a pandemia. Sim. Dá uma segurada, aí foi pra 80, 70, 60. E foi aí que eu entendi, por mais que eu repetisse isso em todas as reuniões, de passar para os clientes, cara, qual que é o meu trabalho? O que o assessor tem que fazer? Eu tenho que ser um intermédio entre você e o mercado financeiro. Mas eu não estou aqui para te deixar rico. Eu não estou aqui para multiplicar o teu patrimônio em várias e várias vezes. Até porque, quanto maior a rentabilidade, maior o risco. Uhum. Meu trabalho é literalmente perpetuar o teu recurso para que você consiga focar no seu trabalho próprio, na sua empresa, no teu segmento, e que você fique tranquilo de que o seu dinheiro está trabalhando da melhor forma para você, com base no teu perfil, com base no momento de vida, com base no momento de mercado. Então, tendo isso muito enraizado, eu sabia que eu não precisava fazer nenhuma loucura. Era literalmente um trabalho de cuidar, e muito em específico nesse caso, qual foi a nossa atitude como escritório? Stand-by. O que a gente vai fazer? A gente vai esperar para entender o que está acontecendo. O que aconteceu muito, né? Outras pessoas que são de outros lugares, que têm investimentos e tudo mais, entraram comprando, bolsa 90 mil pontos, compra a bolsa 90 mil pontos, compra a bolsa 80 mil pontos, compra a bolsa 70 mil pontos. Ninguém mais tinha dinheiro. A liquidez já tinha ido tudo embora. E a bolsa continuava caindo. Enquanto isso, a gente assim, aguardando, né? Conversando com os clientes, explicando a situação, falando, sendo muito sincero, a gente não sabe o que vai acontecer.
Mas o que a gente sabe é que a bolsa brasileira, o mercado brasileiro é extremamente irracional. Então, muito provavelmente a precificação não está sendo feita da melhor forma possível. A gente sempre contou com a ajuda do Rafael Secato, que é o CFA e tem uma bagagem absurda e que ele consegue transmitir linguagem técnica de forma extremamente didática, passar isso para os assessores, para que os assessores consigam passar isso para os clientes. E essa figura sempre foi muito importante nesses momentos caóticos para que a gente conseguisse tranquilizar todo mundo e Vou atuar. trazer ele aqui no podcast, por favor, para cara. a gente. Devo muito a ele, muito, muito mesmo. O cara que pegou na nossa mão, ensinou, mesmo tendo um dos maiores certificados aí no mercado financeiro, é um cara que sempre teve a humildade de passar conhecimento para qualquer tipo de pessoa. Não à toa eu entrei aqui, eu não sabia nem o que era um CDB. E quem me ensinou tudo, a maior parte dos primeiros anos foi um CFA. Então tive essa sorte, essa facilidade de ter uma pessoa tão próxima. E foi muito emblemático, assim, de realmente conseguir enxergar que, além de cuidar dos investimentos, eu conseguia cuidar da pessoa como um todo, abraçar a pessoa como um todo, no sentido de passar um embasamento técnico simples, fácil, para que a pessoa ficasse tranquila. Então, mesmo tendo visto isso em 2018, mas de fora, não tinha uma carteira em 2017, perdão, não tinha uma carteira de clientes, eu já entendi como funcionava. E aí, em 2020, colocar isso em prática e ter um resultado parecido foi esclarecedor. Existem profissionais do mercado financeiro que têm muito mais experiência que eu, que viram 2008, que viram overnight, que viram dezenas de coisas. Como que a gente fazia para se preparar para um cenário desse sem ter passado por isso? Essa parte, para quem é novo e está entrando no mercado, que é um mercado antigo, que é um mercado de pessoas mais velhas, ela é primordial de você estudar e entender momentos onde você ou não era nascido ou não tinha nem poder de entendimento do que estava acontecendo. Você ter acesso a uma pessoa que vivenciou isso, né? Perfeito. Essa foi a nossa maior facilidade, eu diria, de ter acesso a pessoas que estavam há muito tempo passando por situações parecidas. E então, por mais que foi tudo muito novo, a sensação é que a gente já estava preparado, como se a gente tivesse vivido outros momentos, pela experiência que foi nos passada. E essa questão de você conseguir usar a experiência de outras pessoas para não cometer erros futuros, você precisa se despir de ego, você precisa se despir de muitas crenças limitantes. E para que você consiga fazer isso de forma efetiva, você tem que confiar no que as pessoas estão te falando. E literalmente conseguir traduzir isso para o seu dia a dia. Pô, época do overnight. Quantas reuniões eu fiz com clientes prospects acima de 70 anos, hoje a gente ficou 40 minutos falando de overnight. E no final da reunião, o cliente falava, Murilo, mas como que você não era nem nascido? Como é que você sabe disso tudo? E eu explicava. Eu posso literalmente eu não estava lá, mas eu preciso entender, porque isso pode voltar a acontecer de uma forma diferente. Talvez não a situação em si, mas a emoção. E a gente sabe que o mercado é emoção. Uhum. O investidor é emoção. Principalmente no curto prazo. Principalmente no curto prazo. Ou quantas pessoas estavam mudando o perfil de investimento de forma forçada, entre aspas, né, de pessoas ultraconservadoras. A gente tinha uma taxa de juros em 2020 de 2%. E essas pessoas elas estavam migrando, né, evoluindo o perfil delas. Não diria evoluindo, mas mudando o perfil delas para moderado, para agressivo, para conseguir ter uma rentabilidade parecida com o que a gente tinha acostumado. Os investidores do Brasil eles são acostumados a ganhar 1% ao mês. Exatamente. Menos o número mágico, 1% ao mês. E é tão enraizado isso que o investidor ele acaba abrindo mão do perfil para conseguir aproveitar. E aí tinha muita gente em bolsa, tinha muita gente em risco que, em tese, não tinha perfil para isso. E por uma condição de mercado, e por a gente ter um mercado extremamente irracional, era desculpa para um cara conservador estar em investimentos arriscados. Então eu acho que foi um momento onde o mercado mesmo colocou as pessoas nos próprios lugares. Quantas reuniões eu fiz onde, durante a conversa, o prospect virava e falava, Murilo, eu sou extremamente conservador. Eu não aceito risco, eu não aceito perdas. E eu, tudo bem, entendo o teu perfil, entendo o teu momento. E a gente ia conversando. A hora que ele me mostrava a carteira dele no banco, ele só tinha renda variável. E aí você, tá, mas tá destoando do que você comentou, do seu perfil, do seu jeito.
da sua ideia, do seu propósito. Aí, Murilo, mas para mim sempre foi assim, só que para mim eu achava que era conservador. E aí você vê quão falta dessa parte educacional. Eu lembro que teve um cliente que falou isso, ele tinha tudo em renda variável, só que ele tinha Itaúsa, Bradesco, Vale, é, algumas empresas elétricas, Taesa. Se você for pegar assim, perfil de bolsa, são empresas conservadoras, são empresas grandes, que têm recorrência de lucro, que não se alavancam de forma demasiada, que têm um brand de mercado internacional. Se você for parar para pensar, é que existe a concepção de conservador, moderado e agressivo, que é a CVM estipula que o investidor tem que estar enquadrado e que a gente tem que aplicar por regulação. Mas, puta, acho que isso aqui é maravilhoso, porque quando você bem diz, quando você conhece muito bem a pessoa e você começa a entender algum dos viés que ela tem, que na verdade 80% que o investidor precisa ter é psicológico, porque o resto vira algo muito mais simples de se fazer, de se entender, quando você tem uma mente bem direcionada para onde você quer chegar. Para esse cara, talvez ele de fato seja conservador no aspecto dele ter uma carteira de ações. Ele nunca compraria mais small cap, mas ele gosta de Bradesco, porque ele sabe que é uma empresa grande, uma empresa que dificilmente vai passar por transtornos muito grandes e que dá dividendos recorrentes. Então, nesse caso, aí que tá a coisa. Tem 200 perfis diferentes que você pode analisar para cada cliente. Tem cliente que quer rentabilizar patrimônio, tem cliente que quer deixar o patrimônio para a família, tem cliente que só quer bater a inflação e só ter renda do trabalho dele. E o nosso trabalho ele é muito complexo porque a gente não coloca as pessoas em caixinhas. A gente tenta entender de fato como personalizar uma solução financeira complexa dentro do perfil dele. O perfil dele, o que faz sentido para ele não faz sentido para você, não faz sentido para mim, não faz sentido para Samuel, não faz sentido para várias outras pessoas que estão dentro do mercado. Eu, assim, nessa trajetória, eu acabei. Eu não vou falar perdendo alguns clientes, eu vou dizer que realmente com. Porque eu penso muito na assessoria como um relacionamento. E é totalmente. Você literalmente começa um relacionamento tentando, de alguma forma, extrair confiança. Então, esse é o primeiro passo, principalmente quando a gente fala da parte de parte financeira, né? Então, como eu sempre lidei com a assessoria como se fosse um relacionamento, eu sempre deixava muito claro que a gente precisava estar alinhado. O alinhamento é uma das coisas mais importantes, né? O alinhamento, o diálogo, o tempo, eu acredito que sejam as coisas mais importantes, independentemente do seu relacionamento interpessoal ou profissional. E esse alinhamento, quando você vai conversar com alguém que tem mais experiência que você em alguma área específica, porque muito provavelmente essa pessoa já passou por situações que você não necessariamente precisa passar para aprender. E o que aconteceu muito é que vinham alguns clientes, por exemplo, Murilo, tenho tanto para aplicar, quero fazer dessa forma, meu perfil é esse, meu momento de vida é esse, e a gente ia falar de liquidez. Liquidez, para mim, sempre foi uma das coisas primordiais, porque a liquidez ela te traz segurança. Ela faz com que você consiga aproveitar situações que a maior parte das pessoas não consegue. O fato de ter liquidez. Quantas vezes esses prospects ou até clientes falavam, Murilo, não preciso ter liquidez. A minha liquidez está no banco, ou eu nunca uso o dinheiro que eu guardo. Quantas vezes isso não aconteceu? E eu sempre fazia questão de falar, cara, então infelizmente eu não vou conseguir te atender. A única forma que eu trabalho é mantendo liquidez na carteira dos clientes, porque eu passei por diversas situações no começo da profissão, onde o cliente falava, Murilo, não preciso de liquidez. Passava um mês, acontecia alguma coisa em específica, alguma oportunidade maravilhosa de compra de um imóvel, de compra de algum bem, de algum investimento na própria empresa. E a pessoa ela vinha atrás do recurso, sabendo que ela tinha falado que não precisava de liquidez. E quem sou eu, Murilo, para virar para a pessoa e falar assim, então, o patrimônio que você adquiriu com o tempo, você não vai conseguir usar para essa oportunidade. Porque a gente teve um alinhamento prévio de que esse recurso ficaria preso. Eu comecei a perceber que as pessoas, elas realmente, elas acabam falando e acabam pedindo, acabam direcionando
para o que ela gostaria que fosse, e não como realmente é. Então, comecei a perceber e entrar em detrimento com algumas figuras, de mostrar para a pessoa, ó, eu entendo que você me fala hoje que não precisa de liquidez, mas olha esse caso aqui. Olha o que aconteceu com esse cliente aqui em específico. Você acha que não tem chance nenhuma de acontecer isso? Então, esse alinhamento prévio, caso não acontecesse, sempre batia isso sempre bato isso nas reuniões. Se tiver algum ponto em que você não confia, em que você não se sente confortável, eu não quero que você comece com 10% do que você tem para testar. Prefiro que você não envie o recurso. A gente está falando de dinheiro, a gente está falando de tempo, a gente está falando de anos de trabalho árduo dessas pessoas para juntar patrimônio. Então a gente precisa estar muito bem alinhado, a gente precisa ter uma relação de confiança para que isso se dê da melhor forma possível. E que, de forma direta ou indireta, você saiba que eu estou pensando o melhor para você. Então você vê que, voltando na questão do relacionamento, que é uma coisa que ela tem que ser construída aos poucos. Ela tem que ser um passo de cada vez, para que a pessoa me conheça, para que eu conheça a pessoa, que juntos eu consiga, com um embasamento técnico e comercial, apresentar para ela quais são as melhores alternativas. Quantas vezes, né, um cliente ultraconservador, fala, Murilo, meus amigos estão ganhando muito mais dinheiro que eu em bolsa. Quero migrar para a bolsa. E aí você tem uma indisposição de argumentos para mostrar para o cliente que não é o perfil dele. Por mais que os amigos dele estão ganhando dinheiro com bolsa, pode ser que esse cenário inverta. Os amigos dele estão preparados, na hora que o cenário inverter, para ter uma diversificação de risco, para ter um controle de risco? Não sei. Ele eu sei que não está. Querendo ou não, trabalho nisso aqui o dia todo, a gente começa a perceber essas coisas. E como você passa essa informação? Como que você discorda do teu cliente? Você discorda de alguém quando você gosta dessa pessoa, quando você tem um relacionamento estreito de confiança. Então sempre foi uma coisa que eu bati muito. Essa questão do relacionamento, e infelizmente eu sinto que é uma coisa que está se perdendo, não só no âmbito profissional, mas no interpessoal também. Na nossa profissão, foi uma coisa primordial para que eu conseguisse estabelecer um nível de relacionamento e confiança com os meus clientes, porque tinha acesso um ao outro a qualquer momento. Tanto no dia a dia, de final de semana. A coisa mais bacana que tinha era eu saber que os meus clientes estavam indo para o churrasco e que se fosse para ele falar da carteira dele, ele falaria o porquê, para quê, de onde, para onde, porque eu tinha passado isso tudo para ele e tinha feito questão de que ele realmente entendesse. Hoje em dia acontece, né, de receber uma indicação, você abre a conta da pessoa, ela te fala tudo que ela quer por WhatsApp. Murilo, perfil esse, tem um tanto de recurso, quero aplicar nisso, nisso, nisso. A pessoa já te passa tudo, você só abre a conta, faz as alocações e o relacionamento com essa pessoa. Então a chance de eu perder um cliente desse é gigantesco, porque em nenhum momento eu construí algo, em nenhum momento eu solidifiquei algo. Uma indicação de uma outra pessoa, essa pessoa que indicou provavelmente tem um relacionamento muito próximo, mas essa pessoa nova não. E eu sinto que cada vez mais, tanto o cliente como o próprio assessor está fazendo menos questão disso. E que é a parte mais interessante do nosso trabalho. Eu acho que também é uma questão de modelo, né? A gente chegou a comentar que tem vários modelos de mercado. A gente vê bastante essa questão de assessoria e consultoria, seja ela bancária ou uma consultoria autônoma. O que batem muito na tecla é que o assessor, como era o gerente de banco lá atrás, ele está muito vinculado a querer ser remunerado por produtos, não necessariamente entregar o que é melhor para o cliente. Isso acontece no mercado? Acontece em qualquer profissão. Você tem péssimos profissionais na advocacia, na medicina, no mercado financeiro. Em qualquer tipo de mercado você tem profissionais mal qualificados, sem idoneidade ou que só trabalham visando ganhos próprios. Do mesmo jeito que existem profissionais excelentes em todos os modelos de profissão. Então, tem assessores maravilhosos, sensacionais, que fazem um trabalho totalmente diferenciado. Tem consultores independentes que fazem um trabalho maravilhoso também. Tem gerentes de bancos muito competentes. Existem analistas muito bons, muito idôneos, fazem um trabalho muito preciosista nos estudos que eles fazem. Então, uma coisa que eu repudio muito nas redes sociais, ou que as pessoas
falam bastante. Eu confesso que foi um erro que lá atrás eu tinha um pouco de preconceito, até com essa coisa do gerente de banco e tal. Mas hoje em dia eu vejo que eu tô errado. Você não pode desmerecer ou ter preconceito por uma cadeia de profissão, uma classe de profissionais como um todo, por questões que não estão atreladas necessariamente à qualidade do profissional em si. O grande diferencial é se o profissional ele consegue, através do modelo proposto que ele está trazendo para você, te entregar o valor que você precisa e te impactar. Então, para o assessor ele é o profissional ideal para quem não necessariamente tem tempo, conhecimento ou até mesmo a necessidade de ficar 100% antenado em todos os aspectos de mercado. Por exemplo, a gente atende muito médico aqui do escritório. O médico ganha mais dinheiro fazendo uma cirurgia de 30 ou 40 mil reais que ele ganha na cirurgia do que ficar um dia inteiro estudando para aprender como é que se investe em renda fixa e ficar acompanhando curva de juros. Isso daí não faz sentido para ele. Ele ganha muito mais dinheiro fazendo aquilo que ele tem vocação para fazer. Outro tipo de modelo, tem muitas pessoas que gostam de aprender sobre investimento, gostam de estudar, tem tempo, vê isso como um hobby. Então, talvez essas pessoas contratando uma casa de análise, uma research, parando para conseguir ver vários cenários diferentes, com várias fontes diferentes, esse modelo para essa pessoa talvez seja o modelo ideal para ela. Talvez ela não precise de um assessor. Então, até olhando aqui para a câmera e dizendo diretamente para você, se você vê algum perfil de alguma pessoa, de algum profissional, que ele poste que o assessor ele só pensa em remuneração, ele é conflituoso, não invista com assessor que você só vai fazer perder o seu dinheiro. Ou não invista com o consultor, porque o consultor ele vai tirar um percentual do seu patrimônio todos os anos para entregar um serviço mais ou menos. Não invista com um analista que o. Enfim. Tem muita gente que além de postar, logo abaixo coloca o seguinte: é por isso que você tem que investir comigo. Porque eu não tenho conflito de interesse, eu sou independente, não sei o quê. Olha, a partir do momento que você vê uma postagem como essa, o cara coloca um call to action para seguir ele, cara, eu não conheço nenhum outro tipo de conflito de interesse maior do que esse. Porque além de você estar ferindo a imagem de um profissional de uma classe, você ainda por cima está fazendo isso para ter ganho próprio. Então, pô, existem perfis diferentes de pessoas com necessidades diferentes e para isso existe um modelo de trabalho diferente. Só que, cara, você pode escolher o modelo de trabalho que você quiser. Se você não tem um profissional bom, competente, com uma estrutura que faça sentido e que esteja alinhado com você, esquece. Não tem o que fazer. Sempre tem que focar no profissional, na pessoa. Porque se você tem idoneidade nas pessoas que estão montando um negócio, qualquer tipo de negócio vai conseguir dar certo para você, de acordo com o que você precisa. Concordo em gênero, número e grau. Sou uma pessoa que sou pouco contra, assim, contra generalizar qualquer tipo de coisa. Porque sempre tem alguém fora da caixinha, sempre tem alguém atuando de forma diferente. E um discurso que eu tenho usado muito com os clientes, já deve ter próximo aí de 2 anos, de que pela forma como as coisas estavam acontecendo, muito provavelmente daqui a algum tempo, quando se falasse da categoria de assessor de investimentos, se falaria com o mesmo peso que se fala de gerente de banco. Porque é uma profissão que o mercado começou a ver que em pouco tempo, se você tivesse muito esforço, muita garra, se você já tivesse nascido realmente num ambiente familiar onde tivesse muita prosperidade, você tivesse um family friends bom, você teria uma certa facilidade e velocidade para estar ganhando o que ganha um médico. E um médico a gente sabe quanto tempo demora para até ele conseguir realmente ganhar dinheiro de verdade. E sempre que isso acontece, independentemente da profissão, naturalmente vai ter muita gente que vai estar entrando ali só pelo dinheiro e Pelos não pelo motivos propósito em errados. si. E às vezes não é nem culpa da pessoa. Às vezes a pessoa foi inserida nisso pelo dinheiro e não foi passado para ela um propósito maior do que o dinheiro propriamente dito. Então não dá para generalizar, como você mesmo disse, e acho que isso é um absurdo, mas eu faço muita questão de falar isso para os clientes, de como o mercado está se desenvolvendo. Quando a gente vem falar
lá em 2017, 2018, a XP ela tinha facilidade de ter acesso a praticamente todos os produtos do mercado financeiro e era uma das poucas instituições que tinha isso. Hoje, praticamente toda instituição você tem acesso a qualquer coisa que você precisar. O mercado financeiro ele evoluiu muito nos últimos 3, 4 anos. Antigamente você não tinha uma pessoa física, não conseguia investir num mercado internacional, caso ela tivesse um budget pequeno. Hoje em dia você consegue, você tem acesso a isso. Então, os produtos em si vira commodity, naturalmente, porque você tem acesso em todo lugar. Como você trabalha isso? Como o assessor trabalha isso? Quantas vezes, recente, essa semana mesmo, um cliente falou, Murilo, tem um tal produto em tal banco com tal taxa. E eu falei para ele, cara, faz super sentido a gente migrar uma parte dos nossos investimentos para isso. Aí o cliente, não, mas Murilo, você não vai ganhar nada com isso. Eu sei que não, mas a gente não tem um relacionamento aqui de confiança, a gente não tem um relacionamento de longo prazo. Assim como lá hoje tem um produto mais interessante, sólido, que eu entendo, porque conheço pessoas que trabalham lá, porque eu tenho na minha própria carteira, nesse lugar em específico, que seja, por que não falar para o meu cliente investir lá? Sabendo que, se eu estreito ainda mais esse relacionamento, esse cliente vai me indicar outras pessoas. Esse cliente ele vai ficar comigo por longuíssimo prazo, porque ele sabe que eu não estou fazendo, olhando para o recurso dele com um viés de que tem que ser 100% tudo meu. Em outras instituições existem produtos excelentes também. Por que o cliente não pode aplicar nisso? Por que eu não posso mostrar para o cliente que isso existe, sabendo que é muito bom para ele? Compartilhando isso com os clientes, os clientes ficam felizes da vida. Porque eles realmente sentem que eu vou oferecer, eu vou mostrar para a pessoa, eu vou direcionar a pessoa porque realmente faz sentido para ela, independentemente se eu ganho por isso ou não. Porque é uma coisa de longo prazo. Começou, depois que você está um tempo nesse mercado, você começa a entender que, na verdade, o importante é o relacionamento network. É o contato que você tem com a pessoa. É o como você ouve o que ela tem para falar, é o como você trata as situações dela, as dores. E, querendo ou não, quando você está inserido dentro de um mercado, naturalmente você começa a conhecer várias outras figuras que atuam com coisas diferentes do que você faz. E, por conhecer essas pessoas, você consegue indicá-las. Então, por exemplo, se você quer ir até um médico, e você precisa de uma indicação para chegar nesse médico, dificilmente você vai pedir para uma pessoa que não é médico. Se você pede para um médico, naturalmente, ele sabe qual que é um profissional de excelência naquela área em específico, ele sabe que ele não pode te ajudar nessa área porque ele não se desenvolveu para isso, mas ele conhece alguém para te ajudar. Por que eu não ser essa figura dentro do mercado financeiro? Então, hoje eu falo para os meus clientes, cara, tudo que envolver dinheiro, tudo que envolver finanças, compartilha comigo as suas ideias, as suas vontades, os seus interesses. Porque se eu não souber, ou se eu não puder fazer, eu com certeza conheço alguém que sabe. E acho que a gente está caminhando muito para isso, né, Murilo? Na verdade, o motivo da criação desse canal, como eu falei, é trazer conhecimento sobre planejamento financeiro. Então, falar sobre finanças pessoais, sobre investimentos, que é o que a gente cuida em maior quantidade aqui no escritório, mas falar de planejamento de aposentadoria, de fazer gestão e blindagem de patrimônio, de fazer uma execução de otimização tributária, você diminuir carga de imposto de forma legal, ainda por cima você conseguir postergar ou controlar fato gerador de imposto. E você, se você quiser perpetuar o teu patrimônio, a sua empresa ao longo do tempo, também existem dispositivos financeiros excelentes para isso. E o assessor de investimentos hoje em dia, ele está cuidando cada vez mais de todos esses vértices. Talvez não diretamente, até porque a gente tem questões restritivas com relação à regulamentação. Mas a gente sempre tem parceiros que executam esse trabalho para o cliente conforme a necessidade dele. Então, a gente, acho que esse ano falou com uns 5 ou 6 escritórios de advocacia diferentes para a parte tributária e de sucessão. Algumas questões também envolvendo financiamento, crédito, empresas que precisam se capitalizar para expansão de negócios ou querem se fundir com outras operações. A gente está começando a ver isso, estruturação de holding. Então, se for para falar tudo que tem aqui, a gente vai ficar mais de 1 hora aí. Sim. E acho que a ideia é que nós estamos nos tornando cada vez mais assessores financeiros, não só assessores de investimento. Perfeito. Às vezes investimento vai virar só uma parte
de todo um leque de coisas que a gente utiliza para impactar o cliente de fato. E não só a gente, né? Acho que o mercado como um todo tá migrando para isso, é que a gente sempre tenta fazer com a maior qualidade possível, entregando cada vez mais valor para os clientes. E isso agrega valor. E assim, como que se ganha dinheiro hoje em dia? É de alguma forma agregando valor e tendo escala. Se você tiver essas duas coisas, muito provavelmente você vai conseguir ganhar dinheiro. Por um assunto interessante, um tema interessante. O mercado se desenvolveu de tal forma onde as pessoas pagam pelo que elas não sabem. E tem que ser assim. Vou pintar minha casa. Ou é melhor, eu contratar alguém que faça isso de forma profissional e eu consiga continuar focando no meu trabalho pessoal, no meu trabalho interpessoal, para ter mais recurso, para literalmente contratar o serviço de outras pessoas que agreguem, que gerem valor para mim. A partir do momento que o assessor começa a ter essa visualização, começa a encontrar sinergia entre clientes, o cliente sinaliza que ele tem um galpão que ele está pensando em uma viabilidade logística, por exemplo. E, ao mesmo tempo, eu tenho um cliente que já tem um galpão logístico. E esse cliente que já tem um galpão logístico, naturalmente, ele conhece pessoas que conseguem formular esse galpão logístico da melhor forma possível. Dependendo do rating, da estrutura, como seja, né, o galpão específico, por que não colocar os dois para conversar? Que aí você vira um hub de negócios, né? Porque você não impacta com o seu trabalho, mas você impacta com o relacionamento que você possui. Exato. Puta, cara, isso daí é maravilhoso. Murilão, fala pra mim. Eu gostei de você, você é gente boa. Como é que eu faço pra você ser meu assessor? Como é que funciona esse processo? Então, a gente atua de algumas formas, né, nessa parte de prospecção. Você consegue achar a gente nas redes sociais, tem um site próprio, você consegue procurar, isso aconteceu muito, né? Clientes que moram em um lugar em específico, eles entram no site da XP e eles veem aonde fica o escritório. Tem um escritório mais próximo deles. Realmente isso era mais comum, que as pessoas demandavam mais a questão física, né? A participação física. Mas para você literalmente ir atrás de um assessor de investimentos, uma dica que eu posso dar é que você converse com mais de um, que você converse com mais de uma instituição. Porque, como agora a gente está falando de que produtos, os investimentos em si, eles estão virando commodity ou já viraram commodity, você tem que pensar no serviço. Qual que é o serviço que se adequa a você? Qual que é o serviço que vocês conseguem me prestar que faça sentido? Então, a dica que eu poderia dar é realmente conversar com mais de uma pessoa sobre o segmento, quais são as abordagens, quais são as atitudes, como que é feito. Tem lugares onde o foco vai ser 100% na parte de investimentos, tem lugares onde coincidentemente ou não, vai vir a questão do planejamento financeiro através de um profissional CFP, através de alguma plataforma onde você realmente, como é que eu faço para você quitar uma dívida mais rápido? E te dá uma previsibilidade de quando isso vai acontecer. Existem alguns lugares que fazem isso. Existem alguns lugares que olham para os investimentos. Então, realmente, conhecer o mercado, a partir do momento onde você cria um leque, né, uma amplitude de um segmento em específico, e cada um tem uma abordagem diferente, é importante você entender qual se adequa mais a você. Então, eu diria realmente, para que você conhecesse formas de como é ser assessorado. E aí vai muito de cada pessoa, de cada momento, de como a pessoa quer lidar com isso. Eu já tive clientes que viraram para mim e falaram: Murilo, eu não quero saber nada de mercado financeiro. Eu odeio isso, não quero saber. Confio em você por conta da relação que a gente criou e por conta disso, eu não quero saber. Eu não quero que você tenha a parte educacional. E eu sempre comentava com as pessoas: tudo bem, não é a forma que eu costumo atuar, mas consigo dar direcionamento da melhor forma possível nesse sentido. E outros clientes que já demandavam muito. Quantos clientes meus entendem muito mais de mercado financeiro do que eu? Mas eles não têm figuras próximas que conseguem trazer todo o auxílio, né, abraçar ele no segmento financeiro como um todo. Então, essa questão de você saber e você ter essa relação próxima, de confiança com o cliente, e ele saber que ele pode contar contigo para qualquer coisa em relação ao mercado financeiro, em relação a dinheiro, em relação a finanças, isso transcende. Então, se você consegue demonstrar isso para o cliente, fica muito mais fácil dele decidir para onde ele precisa ir. Pô, o cara ele tem um network absurdo. Todas as pessoas em volta dele trabalham no mercado financeiro. Ele não precisa dessas figuras. Os amigos dele indicam para ele onde ele vai investir, porque os amigos dele trabalham nesse mercado. Vai pagar para alguém fazer isso? Então, eu acho que hoje em dia a gente paga muito pelo que a gente não sabe. Uhum. E tá tudo bem, tá tudo certo. Não tem como abraçar o mundo.
Então, é realmente, os melhores clientes que a gente absorve são realmente os clientes que falam, Murilo, o meu foco não é mercado financeiro, eu preciso ter a segurança de que o meu recurso está sendo bem cuidado e bem gerido para que eu tenha mais espaço e mais tempo para focar nas minhas coisas, e por isso gostaria de contar com você como parceria. Esse é o melhor tipo de cliente, porque a gente está alinhado. É exatamente o nosso trabalho. Perpetuar o recurso dessa pessoa e fazer com que ele não se preocupe com tudo que envolver finanças. Porque até o brasileiro mesmo, né, tem isso. Que uma das nossas maiores preocupações, a gente até brinca, né, que na verdade o coração está no bolso e não no próprio coração em si. A partir do momento que a gente consegue trazer uma tranquilidade e saber que a pessoa está bem amparada em todos os quesitos, isso faz com que a pessoa consiga decidir de forma mais fácil para onde que ela tem que se direcionar. Então, para você que quer começar a investir hoje, procure, entenda para que serve cada tipo de instituição, aonde o produto, aquele segmento de produto é mais interessante, aonde não é. Entenda realmente, porque, como a gente disse, virou commodity. A gente não sabe quem realmente está nesse mercado com um viés de vendas e quem está nesse mercado com um viés de relacionamento e de assessoria propriamente dita. Então, ir lapidando esses pensamentos, essas necessidades, e já chega com o estudo pronto para apresentar para o assessor. Não deixa o assessor te enviesar do que você precisa, né? Não deixa a figura financeira te enviesar do que você precisa. Quantos clientes, né, você pergunta, tá, mas para que é esse recurso? Putz, mano, eu não sei. Ah, mas é para viajar, é para aposentadoria, é para comprar um carro, é para investir na empresa? Para que é esse recurso? E a pessoa não sabe. E aí você vem num lado muito mais pessoal de mostrar um planejamento de vida para a pessoa. E aí a gente já está saindo completamente do mercado financeiro. Mas será que são todas as instituições que vão ter esse cuidado? São todas as instituições que querem ter esse cuidado? Se tiver um alinhamento prévio, você vai ter muito mais facilidade de identificar qual seria o melhor lugar para você estar alocado. No nosso caso, você consegue acessar a gente tanto pelas redes sociais quanto pela própria XP. Aí vai de você mesmo. Maravilha, Murilo. Cara, muito obrigado. Bom, espero que vocês tenham gostado muito aí desse primeiro episódio. Como eu falei, espero que seja o primeiro de muitos. Vou chamar muita gente aqui para conversar com a gente de vários setores, então não só de mercado financeiro. A gente está pensando em chamar de mercado imobiliário, mercado de saúde, automóveis, mercado de luxo, tudo que envolve planejamento financeiro ou algum aspecto da tua vida que você queira melhorar ou amplificar ao longo do tempo, que necessariamente você vai precisar de recursos financeiros para isso, ou que pode potencializar isso, a gente quer trazer aqui para o podcast. Murilão, antes de mais nada, eu tava pensando em colocar aqui, eu sei que você falou para ir nas redes sociais, na XP e tal, mas eu quero deixar o negócio mais certinho para as pessoas. Ô, Samuca, você consegue deixar aqui um QR Code dentro do vídeo, né? Que tipo de canal ou plataforma é melhor para as pessoas falarem com você? O WhatsApp ou algum outro? Pode ser direto pelo próprio WhatsApp, mas dificilmente vai chegar no número específico. Mas pode ser pelo Instagram, Murilo Bertan, ou pelo próprio LinkedIn também, Murilo Bertan. Imagino que só tenha um, seja bem fácil de achar. Acho que esses seriam os melhores canais. Tem pessoas administrando isso para conseguir responder o mais rápido possível e realmente entender a parte do cliente, se faz sentido, o que não faz sentido. Se eu deixar o teu QR Code aí com suas redes dando sopa, o pessoal ir te chamando e você ficar com 1000 mensagens no WhatsApp, você não vai brigar comigo depois não, né? Não, de jeito nenhum. Então, Tem uma maravilha. equipe justamente para trabalhar com isso. Então, maravilha. Então vamos deixar aqui um QR Code, pessoal, só vocês colocarem o celular na tela, que isso deve ser remetido para uma página para vocês falarem direto com o Murilo. Cara, e aqui, é tirar dúvida. Pode te perguntar o que quiser para ele sobre investimentos, sobre questão de trabalho, como funciona a assessoria. Tem um monte de gente que vem até a gente para procurar emprego, recebo no meu LinkedIn direto também. Então, se você tem interesse em trabalhar no mercado financeiro, no mercado de assessoria, a gente está à disposição também. Os meus canais, acabei de mudar, aliás, o meu Instagram, o pessoal falou que ficou um pouquinho melhor, é Professor Vitor Pereira. O meu LinkedIn é Vitor Marques Machado Pereira, CFP. E são os dois principais canais que eu costumo utilizar e posso deixar também o WhatsApp com a galera para tentar manter contato.
E se por um acaso você tiver sugestões de novos conteúdos que você gostaria de ouvir sobre planejamento financeiro, educação financeira, sobre mercado financeiro no geral, pode colocar aqui nos comentários, seja os comentários do YouTube, acho que o Spotify não tem comentário, né? Mas no que você quiser colocar seus comentários, a gente vai estar super à disposição. E, mais uma vez, dá um joinha se isso daqui fez sentido para você, se o conteúdo foi legal. Compartilha com o pessoal que você conhece. E não deixa de interagir com a gente. A ideia é que a gente quer trazer algo que faça sentido para vocês. Murilão, quer fazer suas considerações finais? Eu acho que, assim, focando principalmente nessa questão de, tô pensando em trabalhar como assessor, tô pensando em migrar para essa área, fazer uma troca, né, de profissão, como está acontecendo muito. Eu acho uma profissão fascinante. É uma profissão que, se você for uma pessoa curiosa, uma pessoa interessada, uma pessoa que realmente gosta de saber um pouco sobre tudo, é a profissão ideal para esse tipo de perfil, esse tipo de pessoa. Uma das coisas mais fortes que eu tenho para mim falo muito isso para a equipe, a gente tem que ter o conhecimento da profundidade de um copo d'água e da largura do oceano. Partindo desse pressuposto, você vai estar preparado para falar com qualquer tipo de pessoa, sobre qualquer assunto. Não realmente é uma profissão que além de te monetizar, ela te ensina muito. E que a todo momento você está aprendendo uma coisa nova, com uma pessoa nova, com uma história nova. Eu acho que isso é realmente uma dádiva, poder trabalhar com algo assim. Com certeza. Não é para qualquer um esse mercado, mas para quem está predisposto, ele muda vidas, né? Mudou a minha e acho que muito provavelmente deve ter mudado a sua também. Com certeza. De formas inimagináveis, em todos os aspectos. Maturidade, conhecimento, a comunicação. Porque, realmente, quando você tem acesso a pessoas, quando você trabalha com pessoas, você está o tempo todo aprendendo. E o tempo todo ensinando. E acho que não tem nada que vale mais do que isso. Saber que é uma coisa replicável. Uhum. Tem um alongamento poético para que seja replicado. E saber que hoje eu tenho uma equipe que cuida praticamente aí 1.000 clientes, se a gente colocar na ponta do lápis, saber que estão impactando essas pessoas de forma positiva, estão levando esse conhecimento, essa educação para dentro da casa dessas pessoas, as pessoas estão impactando outras pessoas, acho que não tem combustível maior do que isso. E uma profissão que consegue fazer isso de forma autônoma, de forma saudável, de forma pensada, planejada. Tem os seus lados difíceis, tem os seus lados complicados. É uma profissão que muito provavelmente você vai ter que se esforçar 12, 14, 15 horas por dia, mas que ao mesmo tempo tem muita recompensa. E acho que isso vale muito. Maravilha. Obrigado, Murilão. Obrigado aí pela parcerita. Obrigado, querido. Pessoal, tudo de bom pra vocês. A gente se vê nos próximos episódios. Um grande abraço. Força aqui, Murilão. Abraço, pessoal. Força aqui.